O Brasil, como sabemos, é um país marcado por contrastes. Embora seja reconhecido como uma nação rica em cultura, é justamente em meio à alegria das festas e à diversidade do povo que muitos lares revelam uma realidade diferente. Isso acontece porque todos os dias, milhares de crianças convivem com o medo e com o horror dentro de suas próprias casas. Segundo dados do Disque 100, em 2020 foram registradas mais de 95 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Desse total, pelo menos 20 mil denúncias envolviam suspeitas de violência física. E esse é apenas o número oficial. Aquilo que não entra nos registros pode ser ainda mais assustador. A cada hora, aproximadamente 2 crianças sofrem violência dentro de suas próprias casas. E o mais cruel é que, muitas vezes, os agressores são os próprios responsáveis. E foi dentro desse cenário que, em 2021, um caso que começou como suposto acidente doméstico logo se transformou em uma das investigações criminais mais revoltantes e midiáticas da década. Eu sou o Brian e seja bem-vindo a mais um episódio de Ossos Perdidos. Hoje vamos falar sobre os bastidores da investigação que revelou um casal disposto a qualquer atitude para preservar as aparências, enquanto tentava esconder almas obscurecidas e egoístas. Trata-se do caso de Henri Borel, um garoto de apenas 4 anos que perdeu a vida de forma cruel dentro de sua própria casa, sem nenhuma chance de socorro. A madrugada do dia 8 de março de 2021 seguia silenciosa no Hospital Barra Dior Pediátrico, localizado na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. O relógio marcava 3h50 da madrugada, quando a calmaria foi subitamente interrompida pela chegada de um casal que carregava nos braços uma criança enrolada em uma manta. A médica Viviane dos Santos Rosa, acompanhada de seus colegas acostumados a plantões tensos, percebeu que, no entanto, aquele caso tinha algo diferente, algo que, sem dúvidas, fugiria do comum. Isso porque a médica logo percebeu que a criança, identificada como Henri Borel de 4 anos, já estava sem vida. Quando a equipe questionou o que havia acontecido, a mãe, Monique Medeiros, de 33 anos, e o namorado dela, o médico e vereador Jairo Souza Santos Júnior, de 43 anos, afirmaram que durante a madrugada ouviram um barulho vindo do quarto de Henri. Monique então tentou chamar o menino Henri, mas como não obteve resposta, os dois foram até o quarto da criança. E ao chegarem no cômodo, encontraram um menino deitado no chão. Segundo Monique, ela pegou o filho e colocou em cima da cama, percebendo que as mãos e os pés dele estavam gelados. Viviane achou aquela versão dos fatos estranha, sobretudo porque Henri apresentava hematomas, ademas e contusões espalhados pelo corpo. Contudo, ainda era muito cedo para acusar os pais da criança de qualquer ato criminoso. Dessa forma, o hospital seguiu o protocolo e entrou em contato com um instituto médico legal, solicitando a remoção do corpo de Henri. Após esse procedimento, Monique e Jairo retornaram para casa, aconselhados a aguardarem o resultado do laudo para descobrir a causa oficial da morte do filho. No IML, 2 necrópsias foram realizadas no cadáver de Henri, e os peritos identificaram indícios claros de agressões externas responsáveis pelos hematomas encontrados no corpo do menino. Como consequência, um boletim de ocorrência foi emitido e chegou, nas primeiras horas da manhã, à mesa do delegado Henrique Damasceno, de 40 anos, responsável pela 16ª Delegacia Policial da Barra da Tijuca. Henrique era reconhecido por seus colegas como um profissional sério e de poucas palavras. No início de sua carreira, o delegado Henrique esteve ativo na divisão de homicídios e efetuou diversas prisões importantes. Além disso, Henrique atuou em casos de roubos de carga e participou de operações contra o crime organizado no Rio de Janeiro, o que tornou sua promoção ao cargo de delegado praticamente inevitável. Dessa forma, ao observar atentamente os detalhes das circunstâncias da chegada da família Borel ao hospital, Henrique passou a desconfiar de que havia algo estranho naquela ocorrência. O boletim de ocorrência registrava um suposto caso de vítima de acidente doméstico, mas Henrique percebia que existia algo a mais por trás da situação. Assim, o Instituto de Criminalística Carlos Éboli foi acionado e enviou uma equipe ao apartamento da família Borel, localizado no condomínio Majestic, no bairro Cidade Jardim, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.
Nesse local, os especialistas realizariam uma perícia detalhada para verificar as condições do suposto acidente. Enquanto a perícia era conduzida, os investigadores liderados por Henrique entrevistaram Monique Medeiros. Os policiais questionaram Monique sobre quais fatores poderiam ter causado as lesões que o menino Henry apresentava no momento em que chegou ao hospital. Monique respondeu que acreditava que o filho Henry havia acordado durante a madrugada, levantado em cima da cama de Monique, se desequilibrado, possivelmente tropeçado no encosto da poltrona e em seguida caído de forma fatal no chão. Essa versão apresentada por Monique era praticamente impossível, mas cada detalhe foi registrado minuciosamente pelos investigadores, que posteriormente confrontariam as informações com o laudo oficial. Quando o Instituto Médico Legal anunciou a conclusão do laudo da morte de Henry Borel, uma das primeiras pessoas a ter acesso ao documento foi o delegado Henrique Damasceno, que não se surpreendeu com o resultado. De acordo com o laudo assinado pelo médico legista Leonardo Huber Tawil, Henry Borel havia sofrido múltiplos hematomas no abdômen e nos membros superiores. O garoto também apresentava infiltração hemorrágica na região frontal do crânio, na região parietal direita e na região occipital, ou seja, nas partes da frente, lateral e posterior da cabeça. O laudo também registrava edemas no encéfalo, contusão no rim direito, trauma com contusão pulmonar, laceração hepática no fígado e hemorragia retroperitoneal. A causa da morte foi descrita como hemorragia interna decorrente de laceração hepática provocada por uma ação contundente. Em outras palavras, havia fortes indícios de que Henry havia morrido em decorrência de uma surra violenta. Na verdade, do ponto de vista do delegado Henrique, estava claro que o episódio não havia se limitado a uma simples surra, mas sim a uma longa sessão de tortura que acabou levando a criança à morte. No entanto, aquele seria apenas o início da investigação, porque Henrique sabia que Monique e o namorado dela, o vereador Jairo Souza Santos Júnior, sustentariam a versão de que Henry havia caído na cama. Para enfrentar essa narrativa, Henrique, conhecido por sua obsessão investigativa e pela precisão técnica, organizou uma equipe especializada de investigadores. Além disso, o delegado convidou a delegada Ana Carolina Medeiros para conduzir um monitoramento rigoroso do casal, acreditando que por meio de grampos telefônicos e escutas ambientais, poderia obter elementos incriminadores contra Monique e Jairo. E enquanto a investigação avançava, a mídia brasileira já se movimentava intensamente. Quando o laudo foi tornado público, a TV Globo e o telejornal RJ2 consultaram quase uma dezena de peritos, incluindo profissionais aposentados. Todos esses especialistas estavam dispostos a comentar o caso e todos concluíram que uma queda de baixa altura como a queda de uma cama não seria capaz de provocar tamanhos danos. Segundo um dos entrevistados, o perito legista Carlos Durão, os tipos de lesões encontrados em Henry eram comuns em acidentes de trânsito, algo impossível de ser produzido por uma queda simples. Além disso, era praticamente inviável que uma queda de cama tivesse fraturado regiões como o tórax, o fígado, o pulmão, o abdômen e o rim de uma criança. Embora em algumas situações uma tentativa de reanimação pudesse causar fratura no tórax, esse definitivamente não era o caso de Henry. Diante de todas essas evidências, a opinião pública começou, pouco a pouco, a se voltar contra Monique e contra o vereador Jairo. 2 dias depois, o funeral e o enterro de Henry foram realizados no cemitério do Murundu, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro. No local, Monique Medeiros e o padrasto de Henry, o vereador Jairo, foram observados atentamente pela imprensa e pelos investigadores que, mais tarde, destacariam pontos relevantes no comportamento do casal. Na quarta-feira, dia 18 de março, os dois foram convocados para prestar depoimento na delegacia. Durante o interrogatório, os investigadores conduziram um processo rigoroso, que se estendeu por cerca de 12 horas. Por meio desse depoimento, a polícia buscava compreender com mais detalhes os últimos momentos de vida de Henry. Foi revelado que o menino havia passado o dia anterior com o pai biológico, o engenheiro Leniel Borel de Almeida, ex-marido de Monique. De forma notável, em seu depoimento, Monique relatou pela primeira vez que Henry havia demonstrado relutância em retornar para o apartamento onde vivia com a mãe e o padrasto. Quando chegaram ao condomínio, Henry teria apresentado sinais de mal-estar.
Monique explicou que não considerou o episódio incomum, pois, segundo ela, essas reações ocorriam quando Henry chorava intensamente. Após esse momento, Monique e Jairo levaram Henry até uma padaria localizada no condomínio, com a intenção de acalmar o menino. Em seguida, eles foram para o apartamento. Monique afirmou que colocou Henry para dormir por volta das 11 horas da noite, garantindo que o filho estava bem, enquanto ela e Jairo permaneceram assistindo televisão até decidirem se deitar por volta da 1h30 da madrugada. No entanto, Monique desconhecia que, naquele momento, os investigadores já haviam obtido imagens da câmera de segurança do prédio, que mostravam Henry chegando ao condomínio em bom estado de saúde. Esse dado iniciou uma série de inconsistências na versão apresentada por Monique. Os investigadores estavam certos de que era apenas uma questão de tempo até que novas contradições surgissem, e para a surpresa de poucos, as suspeitas em torno de Monique e Jairo tornaram-se ainda mais consistentes do que já pareciam inicialmente. Durante as investigações conduzidas pela equipe do delegado Henrique Damasceno, surgiu uma descoberta significativa. O vereador Jairo tinha um passado tanto promissor quanto controverso. Essa história começa dentro da própria família de Jairo. Ele é filho do ex-deputado estadual e policial Coronel Jairo, que foi preso em 2018 na Operação Furna da Onça, acusado de receber propina em troca de votos favoráveis a projetos do então governador Sérgio Cabral. Mas, mesmo com esse histórico familiar, foi observado que Jairo construiu uma trajetória política própria. Em 2004, aos 27 anos, Jairo foi eleito vereador pela primeira vez no Rio de Janeiro pelo PSC, com mais de 24 mil votos, tornando-se o candidato mais votado de seu partido. Seu discurso, na época, focava na defesa de uma educação de qualidade. Suas promessas estavam alinhadas a propostas que aparentavam priorizar o bem comum, como o fim da aprovação automática nas escolas da rede municipal. Nas eleições seguintes, Jairo manteve o sucesso eleitoral. Foi reeleito em 2008, novamente em 2012, com 43 mil votos e, mais uma vez em 2016, já pelo PMDB, com mais 26 mil eleitores depositando confiança em sua candidatura. Em 2020, o nome de Jairo, conhecido popularmente como Jairinho, ainda tinha grande força política, ficando entre os 30 vereadores mais votados da cidade. À primeira vista, não havia indícios claros que pudessem construir um perfil ameaçador em torno de Jairo. Além disso, de forma irônica, apenas 3 dias após a morte trágica de Henry Borel, Jairo foi nomeado para integrar o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. No caso de Monique Medeiros, o passado revelava uma trajetória ainda mais comum. Monique nasceu e foi criada em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela é a filha mais velha de uma professora dedicada e de um funcionário civil da aeronáutica, tendo crescido em um lar que valorizava esforço, estudo e disciplina. A jovem frequentou escolas particulares na mesma região onde viveu a infância e a adolescência. Ao ingressar no curso de letras da prestigiada Universidade Federal do Rio de Janeiro, Monique parecia seguir um caminho promissor. Foi nesse período universitário que Monique conheceu o engenheiro Leniel Borel de Almeida. O relacionamento entre Monique e Leniel evoluiu rapidamente, e Monique se mudou para a cobertura onde Leniel morava, no bairro Recreio dos Bandeirantes. Leniel passou a pagar a mensalidade de uma faculdade particular localizada em um shopping, instituição onde Monique concluiu a graduação. Em 2011, Monique foi aprovada em um concurso da Secretaria Municipal de Educação e passou a trabalhar oficialmente no serviço público como professora de turmas da educação infantil na escola Ariena Viana da Silva, em Senador Camará. Esse foi o início de uma carreira promissora, tanto que 7 anos depois, Monique alcançou o cargo de diretora da mesma instituição. E foi nesse período que Henry nasceu. Contudo, apesar do avanço da carreira de Monique, o casamento com Leniel não acompanhava o mesmo ritmo de estabilidade. O trabalho de Leniel como engenheiro em uma multinacional exigia longos períodos embarcado, chegando a permanecer até 3 semanas seguidas fora de casa, o que criava longos intervalos de ausência. Com o tempo, essa distância começou a gerar um afastamento emocional, acompanhado pelo desgaste crescente da relação. A situação piorou quando Leniel perdeu o emprego, gerando instabilidade financeira para a família. Nesse período de dificuldades, Leniel e Monique deixaram o Recreio dos Bandeirantes e se mudaram para Bangu,
passando a viver em um terreno de 360 metros quadrados herdado pela mãe de Monique. Algum tempo depois, Leniel conseguiu um novo emprego e a família retornou ao Recreio dos Bandeirantes. Porém, pouco tempo após essa mudança, chegou a pandemia da Covid-19. Leniel conseguiu manter um emprego em regime de home office. No entanto, apesar de estar fisicamente presente em casa, o engenheiro precisava participar de diversas reuniões diárias, chegando a atender até 20 encontros virtuais em um único dia. Por esse motivo, Leniel não conseguia dedicar atenção suficiente para a família, e essa rotina sobrecarregada resultou no pedido de divórcio feito por Monique. E em meados de 2020, Monique conheceu Jairo durante uma reunião de negócios. Enquanto essas informações eram reunidas pelos investigadores, alguns dias depois surgiu um novo depoimento da empregada doméstica da família, Rosângela, que contrariava diretamente a versão de Monique sobre os acontecimentos. Originalmente, Monique havia declarado em um de seus depoimentos que a funcionária Rosângela não tinha conhecimento da tragédia. Segundo a versão de Monique, a empregada havia sido poupada da notícia e não participara de nenhuma atividade relacionada ao episódio naquele dia. Entretanto, Rosângela apresentou uma versão completamente diferente. A funcionária afirmou com convicção que sabia da morte de Henry e acrescentou que recebeu a notícia diretamente de Monique, que teria contado sobre o ocorrido durante o almoço antes mesmo da chegada da equipe de perícia ao apartamento. E essa não foi a única revelação. De acordo com Rosângela, após informá-la sobre a morte de Henry, Monique orientou que a funcionária encerrasse o expediente e que tirasse o restante do dia de folga. Essa atitude levantou suspeitas, especialmente porque Monique só fez esse pedido depois que Rosângela já havia limpado todo o apartamento. Essa ação comprometeu significativamente o cenário do crime. Paralelamente, Jairo também prestou um novo depoimento que apresentava contradições em relação à versão de Monique. Em sua declaração, Jairo afirmou que chegou ao apartamento por volta das 10 horas da manhã e, ao entrar no imóvel, encontrou Monique, Rosângela e uma assessora conversando tranquilamente. Segundo Jairo, a própria Monique havia informado a empregada sobre a morte da criança. Diante dessas inconsistências, na sexta-feira do dia 26 de março, a Polícia Civil recolheu as chaves do apartamento e interditou o imóvel para que novas perícias fossem realizadas. Além disso, os investigadores apreenderam os celulares e computadores de Monique, de Jairo e do pai biológico de Henry, Leniel Borel. As residências do vereador, localizadas na Barra da Tijuca, e da família de Monique também foram interditadas para análises detalhadas. Posteriormente, a casa de Leniel, onde Henry havia passado as últimas horas antes de sua morte, também foi alvo de uma perícia minuciosa. Para intensificar ainda mais o ritmo das investigações, em meio a inúmeros depoimentos e contradições, surgiu uma revelação importante. A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, DCAV, no centro do Rio de Janeiro, já possuía um registro de caso envolvendo o vereador Jairo. Até aquele momento, Jairo ainda se sustentava na imagem de político carismático, médico respeitado e homem público aparentemente acima de qualquer suspeita. A partir desse momento, surgia a primeira rachadura concreta na imagem de Jairo, até então considerada impecável. De acordo com as informações levantadas pela investigação, o vereador tinha uma denúncia relacionada a outro suposto caso de agressão contra uma criança. A ex-namorada de Jairo apresentou um depoimento contundente e esclarecedor, relatando um episódio em que o vereador agiu com violência contra a filha dela. A testemunha foi ainda mais além ao revelar que Jairo telefonou para a mulher logo após a morte de Henry, o que despertou ainda mais suspeitas sobre o comportamento dele. Esse depoimento levou a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima a reabrir uma investigação anterior. Paralelamente, o delegado Henrique Damasceno e sua equipe passaram a reunir provas adicionais e a traçar um perfil mais detalhado da personalidade agressiva de Jairo. Em um dos depoimentos colhidos, a filha da testemunha, na época com 13 anos, relatou na presença de um psicólogo que aproximadamente 8 anos antes, quando tinha apenas 4 anos, foi agredida com chutes e pisões deferidos pelo vereador. A adolescente também compartilhou um episódio em que Jairo tentou afogá-la em uma piscina. Um detalhe notável que chamou a atenção dos investigadores foi que na época das agressões, a menina tinha a mesma idade que Henry tinha quando morreu. Ainda assim, como Henry, a criança vomitava e chorava sempre que sabia que estaria na presença de Jairo. Além desse caso, outro episódio veio à tona.
Em um primeiro momento, uma ex-companheira negou que o vereador tivesse cometido agressões contra o filho dela. No entanto, uma amiga próxima da família foi entrevistada e revelou uma nova versão dos fatos. Segundo o relato da testemunha, o menino era alegre antes de conhecer Jairo, mas durante um passeio com o vereador, voltou com a perna quebrada. Diante dessa revelação, a ex-companheira decidiu retornar à delegacia para prestar um novo depoimento, dessa vez confirmando a história. Ela acrescentou que também havia sido dopada e espancada por Jairo em diversas ocasiões. No inquérito conduzido pela 16ª Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca, surgiram ainda informações relacionadas a um registro feito pela ex-assessora de Jairo, Ana Carolina Neto, com quem o vereador foi casado por 20 anos. Esse registro incluía um exame de corpo de delito datado de 2014, no qual Ana Carolina descrevia as agressões físicas que sofreu por parte do vereador. Originalmente, Ana desistiu de seguir com aquilo e o Ministério Público arquivou o caso. Quando a mídia soube disso, buscaram por testemunhas como vizinhos. Em uma reportagem da TV Globo, vizinhos relataram noites de agressões. De acordo com eles, as brigas eram constantes e, em uma dessas ocasiões, a filha da mulher com 11 anos na época chegou a fugir de casa. Mais tarde, a própria mulher mencionaria ter sido agredida poucos dias após o casamento religioso, enquanto preparavam as malas para a lua de mel. Naquela fase das investigações, a imagem pública de Jairo como um homem respeitável estava totalmente arruinada. E junto com ela, as máscaras que ele e Monique tentavam manter de pé. No dia 7 de abril de 2021, durante uma nova perícia no apartamento do condomínio Majestic, um detalhe aparentemente banal se tornaria mais uma peça perturbadora no quebra-cabeça do caso. Enquanto vasculhavam o quarto da empregada, os peritos encontraram uma sacola largada ao lado de produtos de limpeza. Dentro dela havia 3 porta-retratos desmontados, com fotos de Jairo e Monique. A parte curiosa é de que no quarto do casal, onde o crime aconteceu, os peritos tinham encontrado várias fotos de Henry, que, por sinal, pareciam estrategicamente posicionadas. A hipótese dos peritos era de que após a morte do menino, Monique e Jairo teriam substituído suas próprias fotos pelas de Henry, numa tentativa de apresentar afeto e amor ao filho. Algo que, em seus depoimentos, ambos tentariam desesperadamente demonstrar. Agora, com todas essas informações em mãos, os investigadores precisavam conectar os fatos. Para isso, voltaram para o começo do relacionamento dos suspeitos. Quando questionados pela primeira vez, Monique disse aos investigadores que conheceu Jairo em agosto do ano anterior, em 2020, durante um almoço profissional no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca. Após um mês de conversa, eles começaram a namorar e, em novembro de 2020, escolheram o condomínio Majestic para morarem. Em fevereiro de 2021, foi descoberto que Henry começou a apresentar um comportamento diferente, chegando a pedir para dormir na residência dos avós maternos, localizada em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Para lidar com essa situação, Monique buscou atendimento psicológico para o menino, procurando a ajuda de uma psicóloga. Mais tarde, Leniel declarou em seu depoimento que houve um episódio no qual Henry reclamou dos abraços fortes que recebia do padrasto. As investigações, no entanto, indicavam que Henry demonstrava outros sinais preocupantes. De acordo com especialistas consultados, mudanças bruscas no padrão de comportamento de uma criança, como a recusa em frequentar determinados locais ou em encontrar certas pessoas, podem indicar a ocorrência de maus tratos. Além disso, sintomas físicos relacionados à ansiedade, como vômitos frequentes e episódios de taquicardia, reforçam esse cenário de alerta, e esses sinais estavam presentes na rotina de Henry. Em março, no fim de semana anterior à morte do menino, Henry passou o dia com o pai biológico, Leniel Borel. Leniel levou Henry para a igreja e para um parque de diversão no bairro Recreio dos Bandeirantes. O engenheiro viu o filho pela última vez às 7h20 da noite do dia 7 de março. E com base no acúmulo de evidências contra Monique e Jairo, a 16ª Delegacia Policial da Barra da Tijuca se preparava para formalizar o pedido de prisão do casal. O delegado Henrique Damasceno, responsável pela condução das investigações, organizou 2 laudos periciais, um de necrópsia e outro de análise do local do crime. Este último, elaborado a partir de 3 visitas detalhadas ao apartamento onde Henry morreu, com o objetivo de sustentar juridicamente o pedido de prisão.
Ao longo do processo investigativo, a polícia ouviu pelo menos 18 testemunhas e reuniu milhares de provas técnicas que descartavam definitivamente a hipótese de acidente. Como último passo, o time de investigação solicitou ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli uma reprodução simulada do suposto acidente. Essa equipe especializada, acompanhada dos investigadores, permaneceu por mais de 4 horas no apartamento, analisando cada detalhe do ambiente e calculando todas as possíveis circunstâncias que poderiam ter levado à morte de Henri Borel. Foram cogitadas hipóteses como uma queda da cama, uma queda de uma poltrona localizada ao lado da cama e até mesmo uma queda de uma escrivaninha presente no quarto. Em nenhuma das simulações realizadas pelos peritos foi possível concluir que Henri tivesse se envolvido em um acidente doméstico capaz de causar a morte do menino. Diante dessas conclusões, no dia 8 de abril de 2021, Monique e Jairo foram presos sob a acusação de atrapalhar as investigações e de ameaçar testemunhas para combinar versões que favorecessem ao casal. No mesmo dia, durante o momento da prisão, foi relatado que ambos jogaram os próprios celulares pela janela do local onde estavam hospedados. De acordo com fontes próximas ao inquérito, os investigadores suspeitavam que Monique e Jairo haviam apagado mensagens trocadas nos aparelhos. Havia ainda a suspeita de que o casal pudesse ter trocado de celulares para ocultar provas. Os peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli ficaram responsáveis por examinar os dispositivos apreendidos. Para conduzir essa investigação, a equipe utilizou o software israelense Cellebrite Premium, uma ferramenta capaz de recuperar conteúdos apagados de smartphones. Curiosamente, no momento em que o celular de Monique foi apreendido, o advogado da professora alegou aos investigadores que o aparelho havia sido invadido por um hacker. Segundo os registros, Monique chegou a tentar formalizar uma ocorrência na Delegacia de Crimes de Informática sobre essa suposta invasão, mas não obteve sucesso. Pouco tempo depois do pedido de prisão de Monique e Jairo, os investigadores revelaram à imprensa que o comportamento de Monique havia chamado a atenção desde o início do caso. Conforme a investigação apurou, no dia em que prestou o primeiro depoimento, Monique trocou de roupa 2 vezes antes de escolher o visual que julgou ideal para comparecer à delegacia. Além disso, no dia seguinte ao enterro de Henri, Monique foi vista passando a tarde inteira em um salão de beleza localizado em um shopping da Barra da Tijuca. Nesse atendimento, Monique pagou R$240 para que 3 profissionais cuidassem de seus pés, mãos e cabelo. Esse perfil de aparente desapego emocional apresentado por Monique, somado ao histórico de comportamento violento de Jairo, levou o delegado Henrique Damasceno a declarar publicamente que não restavam dúvidas quanto à autoria do crime. Monique Medeiros e Jairo Souza Santos Júnior passaram a ser formalmente acusados de homicídio triplamente qualificado, tortura contra a criança e coação no curso do processo. A repercussão do caso fez com que a mídia brasileira desse destaque total às atualizações sobre o crime, enquanto veículos da imprensa internacional também passaram a acompanhar o desenrolar da investigação. Em poucos meses, boa parte do mundo pararia para observar os próximos capítulos dessa história trágica, que a cada nova revelação se tornava ainda mais obscura. Assim que as algemas foram fechadas em torno dos pulsos de Monique e Jairo, uma nova torrente de revelações começou a vir à tona. Em meio ao tilintar metálico dos cadeados e ao burburinho tenso que tomava conta da delegacia, a babá da família, Tainá, decidiu finalmente romper o silêncio que carregava havia meses. Contradizendo cada detalhe dos depoimentos anteriores, Tainá expôs um lado sombrio da rotina de Henri, revelando episódios de violência física praticados pelo vereador Jairo contra o garoto. Durante a investigação, Monique e Jairo forneceram aos policiais as senhas de pelo menos 11 aparelhos eletrônicos. Em um desses dispositivos, os investigadores encontraram uma troca de mensagens entre Monique e Tainá, no qual a babá relatava as agressões visíveis no corpo de Henri. Em uma dessas ocasiões violentas, o menino chegou a sofrer um golpe tão forte que passou a mancar. No depoimento prestado aos investigadores, Tainá relatou ainda que diversas vezes ouviu Jairo ameaçando Henri, dizendo explicitamente que o menino atrapalhava a vida de Monique. Diante dessas revelações, a Polícia Civil concluiu que Monique havia feito uma escolha: proteger o companheiro ao invés de defender o próprio filho. Contudo, a investigação estava ainda apenas começando a desvendar a profundidade do caso.
Os peritos realizaram uma análise minuciosa no celular de Jairo e descobriram que o vereador havia tentado apagar diversos rastros, deletando dezenas de mensagens e entrando em contato com várias pessoas após o crime. Segundo as investigações, poucas horas depois da morte de Henry, antes mesmo de o caso ganhar espaço na imprensa, Jairo entrou em contato com o governador Cláudio Castro. No telefonema, Jairo tentou apresentar a própria versão dos acontecimentos e questionou o governador sobre a atuação da Polícia Civil no caso. Do outro lado da linha, Cláudio Castro respondeu de maneira evasiva, afirmando que a condução da investigação era a responsabilidade da Polícia Civil. Insatisfeito com a postura do governador, Jairo tentou ligar para Cláudio Castro mais 5 vezes, mas todas as tentativas foram ignoradas. Ao ser questionado posteriormente pelas autoridades, Cláudio Castro declarou que preferiu se afastar completamente do caso, mantendo distância para evitar qualquer tipo de interferência. Os rastros digitais de Jairo foram ainda mais profundos, revelando que o vereador estava tentando utilizar a própria influência política para entrar em contato com antigos colegas da Assembleia Legislativa e assessores de confiança. Além dessas tentativas, Jairo também procurou algumas ex-namoradas buscando apoio em sua rede pessoal. Mais tarde, até Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio de Janeiro e antigo padrinho político de Jairo na Câmara Municipal, passou a integrar a lista de contatos acionados pelo vereador após a morte de Henry. Para os investigadores, esse rastro de mensagens e ligações deixava claro o esforço de Jairo em acionar cada engrenagem do prestígio político, fazendo a máquina de influência girar no limite, rangendo sob a urgência de encobrir um crime hediondo. A maior evidência desse comportamento estava no apagão massivo de mensagens. Jairo apagou dados trocados entre a madrugada do crime, no dia 8 de março, e o dia 12 do mesmo mês. 4 dias inteiros desapareceram do aparelho celular, como se nunca tivessem existido. Na avaliação da Polícia Civil, essa atitude revelava uma tentativa explícita de despistar questionamentos e apagar provas comprometedoras. Entretanto, ao invés de amenizar as suspeitas, tais tentativas apenas reforçaram a imagem de culpa do vereador. Enquanto as investigações avançavam para a reta final, algumas revelações paralelas chamavam a atenção da opinião pública. No dia 12 de abril de 2021, o telejornal SBT Rio apresentou uma série de denúncias inéditas, revelando que, ao invés de enfrentar as condições de uma cela comum, Jairo estava acomodado em uma poltrona confortável dentro do gabinete de um diretor com direito a ar-condicionado. Monique Medeiros, por sua vez, permanecia em uma sala administrativa próxima, distante dos colchões finos e do pavilhão feminino onde deveria estar custodiada. Além disso, enquanto os presos comuns eram obrigados a se alimentar de arroz empapado, feijão ralo e pedaços de frango magros, o casal tinha acesso ao mesmo almoço servido aos chefes da prisão. Após a repercussão dessas denúncias, a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro informou que o diretor do presídio, José Frederico Marques, localizado em Benfica, na zona norte da cidade, havia solicitado exoneração do cargo. José, por sua vez, negou todas as acusações de supostos privilégios concedidos a Monique e Jairo. Quase um mês após a prisão do casal, o promotor público Marcos Cac apresentou uma denúncia formal contra Monique e Jairo, solicitando a conversão das prisões temporárias do casal em prisões preventivas. De acordo com Marcos Cac, ambos eram responsáveis pela morte de Henry Borel e também haviam cometido crimes de fraude processual e coação de testemunhas. A justiça avançava gradualmente sobre o casal. E enquanto isso, artistas do Rio de Janeiro decidiram prestar uma homenagem a Henry Borel. Em um muro, utilizando a técnica grafite, retrataram um menino como um anjo. Já Monique e Jairo foram representados na arte como demônios. A pintura foi inspirada em uma declaração feita por Leniel Borel, pai de Henry, que sempre se referia ao filho como um anjo. Em outra entrevista, concedida logo após a prisão de Monique e Jairo, Leniel reuniu forças para reviver cada detalhe da primeira semana de investigação. Segundo o engenheiro, jamais existiu qualquer sombra de dúvida de que Jairo era o responsável pela morte do filho. Leniel também revelou um diálogo ocorrido durante o velório, quando Jairo teria se aproximado com frieza e dito para virar a página, afirmando que a vida seguiria e que seria só fazer outro filho. Diante desses sinais de alerta, Leniel compartilhou com a imprensa outra suspeita grave, a de que Rosângela Medeiros, avó materna de Henry, não era apenas uma espectadora inocente.
Ele alegou que Rosângela estava ciente das agressões que traumatizavam o neto, mas mesmo assim optou por omitir toda a verdade. Nas declarações prestadas formalmente à polícia, Rosângela permaneceu em silêncio sobre esses episódios. Quando foi confrontada pelas autoridades, a avó de Henry alegou que evitava questionar a filha sobre a relação com Jairo. Ela argumentou que não quis entrar em detalhes e afirmou não se lembrar se alguma informação concreta sobre as agressões havia sido confiada a ela. Nesse emaranhado de revelações dolorosas, a dor de Leniel era visível, palpável e sentida por todos que acompanhavam o caso de perto. Enquanto o Rio de Janeiro ainda absorvia as revelações das investigações do caso Henry Borel, a revista Veja publicou uma reportagem explosiva que conectava Jairo a um complexo esquema financeiro envolvendo cerca de 8 milhões em imóveis. Segundo a apuração, Jairo utilizava apartamentos em bairros nobres e salas comerciais registrados em nome de laranjas, empresas de fachada e escrituras associadas a proprietários fantasmas. O esquema funcionava por meio da compra de imóveis em nome de testas de ferro que revendiam os bens poucas semanas depois para outros sócios fictícios. Durante essas transações, valores expressivos eram depositados em diferentes contas bancárias, até por fim se diluírem e chegarem às mãos do vereador. Para o Ministério Público do Rio de Janeiro, essa operação tinha como principal objetivo ocultar patrimônio e lavar dinheiro. Ao analisar o dossiê publicado pela revista, o promotor Fábio Vieira solicitou ao tribunal a quebra dos sigilos bancários e fiscal de Jairo e de Monique. Além disso, o promotor requereu uma indenização de 1,5 milhão destinada ao pai de Henry, Leniel Borel. Assim, no dia 4 de outubro de 2021, a juíza Elizabeth Machado Louro autorizou o acesso integral às contas bancárias e declarações de renda dos dois réus. Paralelamente, Jairo, o único vereador eleito pelo Partido Solidariedade na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, já havia sido expulso do partido e afastado das atividades parlamentares na Câmara dos Vereadores. No entanto, a juíza Mirella Herbst, da Terceira Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro, negou, em caráter liminar, o pedido para que o afastamento imediato de Jairo fosse aplicado formalmente. Diante dessa decisão, Mirella foi aconselhada a evitar uma batalha judicial extensa, já que devido à prisão de Jairo, as faltas consecutivas às sessões legislativas acabariam inevitavelmente resultando em sua expulsão definitiva da Câmara, logo que de fato ocorreu posteriormente. Com esse cenário, no dia 6 de outubro de 2021, teve início a primeira audiência do caso Henry Borel. A primeira testemunha de destaque a prestar depoimento foi a babá Tainá, que voltaria a gerar grande polêmica com suas declarações. Isso porque em seu primeiro depoimento prestado logo após a morte de Henry, Tainá havia se sentado diante dos investigadores e descrito um ambiente familiar aparentemente harmonioso, sem qualquer sinal de conflito ou violência. Jairo, Monique e o menino viviam, segundo ela, em perfeita paz. Essa narrativa, no entanto, desmoronou quando a polícia analisou os celulares apreendidos e encontrou conversas de WhatsApp que contradiziam completamente a versão apresentada. A discrepância foi tão evidente que Tainá acabou sendo indiciada por falso testemunho. Pouco depois, 4 dias após a prisão de Jairo e Monique, Tainá retornou à delegacia e mudou a postura. Confessou que Henry havia sido agredido pelo menos 3 vezes e que tanto Monique quanto Rosângela Medeiros, avó do menino, tinham pleno conhecimento das agressões. Apesar disso, na primeira audiência do caso, a babá alterou novamente a versão. Diante da juíza, Tainá declarou que jamais presenciou Jairo bater em Henry e alegou que havia sido manipulada por Monique, que retratava o vereador como um homem violento. O problema é que Tainá havia produzido por conta própria uma prova significativa do comportamento agressivo de Jairo. Durante as investigações, os policiais encontraram em seu celular um vídeo gravado pela babá em que Henry sai mancando do quarto logo após ficar trancado com o padrasto. Diferente do depoimento da babá, aquele registro não apresentava contradições. Outras testemunhas, como a empregada doméstica Leila Rosângela Matos e a cabeleireira Tereza Cristina dos Santos, também foram convocadas a depor, mas não compareceram ao tribunal. Entre essas testemunhas, Tereza tinha um relato relevante. A cabeleireira afirmou que em fevereiro de 2021, Monique atendeu uma chamada de vídeo no salão de beleza, ocasião em que Henry chorou e disse que havia sido agredido por Jairo.
Diante da gravidade dos relatos, a juíza Elizabeth reconvocou as duas testemunhas para audiências futuras. No decorrer do processo judicial também foi estabelecida uma ordem cronológica dos acontecimentos. Segundo os registros, antes de Leniel devolver Henry para Monique, os dois trocaram mensagem. Nessa conversa, Monique afirmou acreditar que o filho não queria voltar para casa e demonstrou tristeza com o choro do menino por não desejar retornar ao convívio com a mãe e o padrasto. Às 6h50 da noite, poucos minutos antes da chegada de Henry ao apartamento, Monique escreveu em uma mensagem que aquela seria uma noite difícil. Disse também que havia interrompido a própria rotina para ficar ao lado do filho, mas que todo esforço parecia em vão. Por volta das 7 da noite, Henry foi deixado na portaria do condomínio Majestic, na Barra da Tijuca. 15 minutos depois, imagens das câmeras internas mostraram Monique recebendo o menino e acompanhada de Jairo, levando Henry até a padaria anexa ao condomínio. A Polícia Civil isolou esse trecho do vídeo para comprovar que Henry aparentava estar em bom estado de saúde naquele momento. Entre as 7h35 e 7h40 da noite, a família retornou ao prédio. Em depoimento, o porteiro afirmou aos investigadores que Henry estava quieto, mas não apresentava sinais de mal-estar ou dor. Por volta das 8 da noite, Monique declarou que colocou Henry para dormir no quarto do casal e que em seguida assistiu a uma série ao lado de Jairo na sala de estar. Entre 7h45 e 8h30 da noite, algumas testemunhas relataram ter ouvido barulhos semelhantes ao arrastar de móveis vindos do primeiro andar do prédio. Esses ruídos reforçam a hipótese de que as agressões começaram antes do horário informado por Monique sobre o momento em que o filho teria sido colocado na cama. Perícias posteriores em luminol identificaram respingos no lençol do quarto, sugerindo que Henry já apresentava ferimentos durante esse intervalo de tempo. Entre esse momento e a meia-noite, Monique disse que Henry acordou 3 vezes pedindo colo. À 1h50 da madrugada, Monique e Jairo foram dormir no quarto de hóspedes. Para os investigadores, a mudança de quarto estava diretamente ligada à tentativa de evitar ouvir o choro de dor de Henry. Isso porque os exames apontaram ferimentos internos graves, como lacerações no fígado e hemorragias, que indicavam que Henry já estava seriamente ferido algum tempo antes de morrer. Entre as 2 e 3h30 da manhã, vizinhos do andar inferior relataram ter ouvido novos sons, dessa vez caracterizados como ruídos de impacto seco. A Polícia Civil acreditava que, nesse período, Henry sofreu as agressões fatais. Ainda dentro dessa linha do tempo, foi registrado que Jairo apagou várias mensagens de seu celular, tentando apagar rastros da sequência de eventos. Às 3h45 e 4 da manhã, câmeras do elevador privativo registraram Jairo e Monique carregando o Henry no colo. O porteiro descreveu a criança como mole e pálida. Às 4h30 da manhã, o casal chegou ao hospital com Henry já sem vida. Como visto antes, os múltiplos hematomas encontrados no corpo do menino levaram a equipe médica a acionar imediatamente a polícia. O depoimento da babá Tainá reforçou a gravidade das agressões, pois ela relatou que alguns dos ferimentos eram semelhantes aos que havia visto no corpo de Henry dias antes. Segundo o laudo pericial, a hemorragia interna maciça e a lesão contundente no fígado indicavam que Henry teria sobrevivido no máximo 2 horas após a agressão principal, o que situava a lesão fatal antes das 3h30 da madrugada. Ao todo, foram contabilizadas 23 marcas de lesão distribuídas por todo o corpo da criança. Inicialmente, o Ministério Público acusou Jairo e Monique de tortura, tentativa de manipulação de provas e coação de testemunhas. Entretanto, nas fases preliminares do julgamento, algumas dessas acusações foram derrubadas. Monique foi absolvida sumariamente das acusações de tortura, falsidade ideológica e fraude processual. Jairo também foi isentado do crime de fraude processual. Mas ainda assim, as acusações mais graves permaneceram: homicídio qualificado e coação no curso do processo. No dia 24 de maio de 2022, foi sancionada a Lei Henry Borel, que tornou o homicídio doloso contra crianças um crime de punição mais severa, passando a classificá-lo entre os crimes mais graves do ordenamento jurídico brasileiro. A Lei Henry Borel determina que qualquer assassinato intencional de uma criança receba o mesmo enquadramento jurídico de crimes como estupro, latrocínio e genocídio, com penas mais severas e sem possibilidade de benefícios como liberdade provisória.
A legislação também instituiu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência. Isso significa que, ao invés de tratar esses casos de forma fragmentada, agora existe um protocolo nacional que exige atendimento humanizado, escuta especializada, proteção imediata e atuação integrada de diversos órgãos, incluindo conselhos tutelares, Ministério Público, Poder Judiciário, escolas e unidades de saúde. Outro ponto fundamental da lei é que pais, responsáveis ou qualquer adulto que tenha conhecimento de situações de violência contra crianças e não denuncie os crimes, passa a responder criminalmente por omissão. A Lei Henri Borel representa um marco histórico para corrigir falhas em um sistema que, até então, ignorava inúmeros casos de violência infantil no Brasil. Atualmente, por decisão da juíza Elizabeth Machado Louro, do 2º Tribunal do Júri, o caso será julgado pelo Tribunal do Júri Popular, mas ainda não há data definida para o julgamento. Assim, o caso Henri Borel caminha para o seu desfecho, enquanto o país aguarda justiça pelo menino, que foi torturado e morto dentro da própria casa, sob o olhar da mãe, a única pessoa que poderia ter protegido a criança, mas que escolheu permanecer ao lado do assassino, tornando-se cúmplice direta do crime.